Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade, bom dia, ouvinte do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente responde a um questionamento de um ouvinte. Esse ouvinte ele perguntou: Silvano, como funciona a morte para o direito civil? A gente já falou sobre esse tema quando a gente comentou a tragédia de Brumadinho, mas vale a gente retomar e falar alguns aspectos atuais. A morte para o direito civil ela vai acabar tendo três espécies. A gente sempre pensa, poxa, a morte é uma coisa só. Não, a morte tem três espécies para o direito civil. A primeira espécie de morte é a chamada morte real. Nessa morte real, a gente pressupõe a existência do quê? De um cadáver, né? De um corpo, de uma pessoa que você encontra. E ela vai ser atestada por quem? Ela vai ser atestada por médico. Mas na falta do médico, pessoal, duas pessoas qualificadas podem atestar a morte de uma outra pessoa. Então, a legislação, o legislador, ele não fala em dois médicos ou dois profissionais da área da saúde. Até porque o Brasil é um país de dimensão continental. Muitas vezes você não vai ter médico, muitas vezes você não vai ter nem profissional especializado com formação em nível superior na área de saúde. Então, é duas pessoas qualificadas. Às vezes, a pessoa mais qualificada de uma determinada localidade pode ser uma parteira, por exemplo, sem problema algum. Para a finalidade de transplantes, né, olha só, na finalidade de transplante, daí já não basta que um médico ateste e nem que duas pessoas qualificadas façam esse atestado. São precisos dois médicos e esses dois médicos eles não podem participar da equipe de remoção daqueles órgãos, para evitar a comercialização de órgãos até. Além, pessoal, dessa morte real, nós temos mais duas espécies de morte. Olha, a morte real foi essa que a gente falou agora, que pressupõe a existência de um cadáver. Mas nós temos também uma morte presumida, e essa morte presumida sem a necessidade de um procedimento longo, demorado, que é o procedimento de ausência. A morte presumida, pessoal, está prevista na legislação civil brasileira para duas hipóteses. A gente vai ter, pessoal, a extrema probabilidade de morte de quem estava em uma situação de perigo, e daí, nesse caso, a gente pode pensar um acidente aéreo, um naufrágio, a tragédia de Brumadinho seria um caso, quando você não encontra o corpo de uma pessoa, mas é extremamente provável que ela tenha falecido. E a segunda hipótese é quando você tem o desaparecimento de uma pessoa em campanha, quando ela é feita prisioneira durante um conflito de guerra, um conflito bélico qualquer. Você termina o conflito, você passa 2 anos. Se você não tiver notícia dessa pessoa há pelo menos 2 anos, você pode pedir também a declaração de morte presumida sem procedimento de ausência. Nessas duas situações, a gente vai precisar, lógico, passar por um crivo, passar por uma análise, mas você vai poder ter a decretação dessa morte presumida sem a necessidade do procedimento de ausência, pessoal. Evidentemente que para a gente ter essa declaração, as buscas e averiguações elas já têm que ter terminado. Né? Se você estiver ainda buscando o corpo, procurando essa pessoa com algum resquício de chance dela estar viva, daí nesse caso você não vai ter declaração de morte presumida. Então as buscas e averiguações elas já devem ter sido se encerradas. Evidentemente que a gente está falando de busca e averiguação de pessoa viva. Né? No caso da tragédia de Brumadinho, chegou um certo momento em que a equipe de busca falou: olha, a gente não está procurando mais pessoas vivas, não está procurando mais sobreviventes, a gente está procurando agora corpos, cadáveres. Daí nessa situação, você já pode ter a declaração de morte presumida sem a necessidade do procedimento de ausência. E finalmente a gente tem a terceira espécie de morte, que é a morte presumida com o procedimento de ausência. Daí nesse caso, a gente vai ter uma situação muito inusitada, porque você não tem nenhuma forte probabilidade de que a pessoa está viva e nenhuma forte probabilidade de que a pessoa está morta, que ela já tenha falecido. É por isso que o procedimento vai ser um procedimento longo. Ele é dividido normalmente em três fases: arrecadação de bens do ausente, abertura da sucessão provisória e a abertura da sucessão definitiva. A abertura da sucessão definitiva, em regra, pessoal, é um procedimento que vai demorar pelo menos 10 anos. Olha como ele é muito mais demorado do que as duas outras situações. Tá? E apenas com a abertura da sucessão definitiva que a gente tem a ideia de morte para o direito civil brasileiro.
O artigo 6º do Código Civil ele fala que a gente vai considerar a pessoa falecida, a pessoa efetivamente morta, quando você tem essa abertura da sucessão definitiva, que é a última etapa do procedimento de ausência. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau.